Amém. Deus seja louvado. Desejamos a todos, estendemos a todos um dia abençoado. Desejamos a todos um dia abençoado. Agradecemos a Deus por estarmos aqui, porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez na minha vida e na sua vida. Eis o motivo de estarmos aqui. Eis o motivo de mais um dia de bênção, mais uma oportunidade. Neste momento, convidamos a todos a continuar a adoração através da oração agora, né? Nós louvamos e a palavra de Deus diz que nós devemos apresentar a Deus, nos apresentar com louvor, né? Com alegria, com louvor. E agora nós vamos orar. Caroline, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia. Olá, Irani, bom dia, muito obrigada. Minha princesa, vamos fazer 2 orações? Você faz a primeira, eu faço a segunda oração, e para então, e logo em seguida, você vai dar início, então, a compartilhar conosco o pão quentinho que o Senhor mandou para nós nesta manhã. Amém, glória a Deus. Senhor Deus, estamos aqui diante da sua presença, Pai, para agradecer porque podemos estar reunidas através dessa sala. Muito obrigada, Senhor, porque todas as manhãs o Senhor nos concede, então, este pão quentinho. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos concedeu uma boa noite de descanso. Obrigada, Senhor, porque seus anjos nos guardaram e velaram não só a nós, como a nossa família. E obrigada, Senhor, porque tu não permites que andemos em trevas, mas em sim na luz. E que tu nos ajude e nos dê força para continuar andando na luz. E fazer mais do que isso, também levar outras pessoas, a nós e a nossa família, aos nossos amigos, colegas, para que eles possam compreender cada vez mais um pouquinho da sua mensagem e que mais pessoas possam ser conquistadas para o seu reino. Que o Senhor nos ajude a falar de acordo com Cristo, a sermos como Cristo para as pessoas. Humildemente pedimos então essa bênção sobre nós, sobre cada uma das que estamos aqui, que o seu Santo Espírito seja enviado a nós. Por Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. Pai querido, continuando na tua presença, aqui estamos. Viemos porque o Senhor nos convidou. A festa é do Senhor e o Senhor nos convidou e estamos aqui para dizer sim, Senhor, aceitamos o convite. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos e pedimos que o Senhor tome os nossos corações, tome-os para serem transformados pelo teu poder. Nós não podemos entregá-lo, mas podemos te dizer, Pai, nós aceitamos que o Senhor transforma-nos, queremos ser novas criaturas. Portanto, te pedimos que o Senhor unja a mensageira desta manhã, para que ela fale aos nossos corações. Grave, Senhor, a tua palavra nos nossos corações. Fica conosco, nós oramos e te agradecemos desde já. Queremos sair daqui alimentados e fortalecidos pelo teu poder. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, gostaria de primeiramente me apresentar. Meu nome é Caroline. Atualmente eu trabalho como voluntária, missionária voluntária, aqui no projeto Reviver, em Capitólio, que é um projeto que faz uma clínica de tratamentos naturais, mas também já tive a oportunidade de ajudar na Serra do Cipó e também em outros ministérios, mas eu gosto muito da obra médica missionária, me identifico muito com essa obra, e a mensagem que eu entendi que deveria trazer para vocês essa manhã está contida em Isaías 58. Por isso eu convido a todos vocês a abrirem então a sua Bíblia para a gente ler e meditar sobre esses versos, em Isaías 58. Enquanto isso, eu vou tentar compartilhar
a minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, eu gostaria de saber se alguém gostaria, então, de ler para a gente Isaías 58. Eu sei que vocês podem pensar assim, é bastante coisa, mas uma vez, eu nunca tinha o costume, sabe, de pedir para as pessoas lerem, de ler muitas vezes todos os versos, mas várias vezes eu vi os sermões e eu vi que como é importante a gente abrir mais a Bíblia e ler a palavra de Deus, sabe? Às vezes a gente está no sermão e fala, mas falta um pouquinho assim de abrir e ler. Então eu gostaria de, se tem alguém, se não tiver, não tem problema, eu posso ler cada um desses versos calmamente de Isaías 58, porque a gente vai meditar então nessa manhã sobre essa aqui. Ele fala um pouquinho sobre a devida observância do jejum. Mas o Espírito de Profecia mesmo nos conta que o conteúdo do capítulo 58 de Isaías deve ser considerado como uma mensagem para esse tempo, a mensagem que deve ser dada sempre e sempre, porque ela define a nossa obra. Ela é mais importante do que nós imaginamos. Então, tem alguém que se disponibiliza a ler? Ou se quiser, Sim, eu posso ler também. Eu posso ler. Você quer que leia todos, ou versículo por versículo, devagar para você ir comentando? Não, pode ler todos de uma vez. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho o iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Serão este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco e estende debaixo de si pano de saco e cinza, clamando tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Desculpa, chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça ataduras da servidão, que deixes livres o oprimido e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e sem vires o nu, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e ele te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrirdes a tua alma ao faminto
e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, e como um manancial, cuja água jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém! Olha o que a boca de Deus nos disse para nós. Infelizmente, muitas pessoas pegam esse capítulo 58 de Isaías para condenar o jejum. Mas aqui não é um livro, aqui nesse capítulo ele não está condenando necessariamente o jejum, ou seja, jejuar não é uma coisa errada. O problema é o motivo que nos leva a jejuar. Então, e aí, por isso, ele apresenta depois qual é o melhor jejum, que é o que eu vou, então, explicar a vocês, e explicar o que exatamente significa esse melhor jejum. Então, aqui, né, como muitos usam, eu já vi realmente pessoas usando esse capítulo para condenar, você não precisa jejuar, porque, na verdade, olha aqui, ó, Isaías capítulo 58 está falando que é contra, mas o problema é você jejuar por motivos egoístas, né? Mas, então, vamos nesse o começo dele fala algo que lembra muito o que já foi tá escrito em João, em Mateus 4 e também em Lucas 3, quando você fala assim, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó. Alguém fez muito isso. E o nome dele é João Batista. João Batista, né, foi a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai o ermo, a vereda nosso Deus. Então, ele veio para chamar o povo ao arrependimento, né? Isso ele fez no passado, e assim como João Batista chamou o povo para arrependimento, para preparar o caminho para a vinda de Cristo naquela época, nós também devemos chamar o povo para se arrepender. E do que será que o povo tem que se arrepender nessa época? Então, e é nosso privilégio, então, nos preparar o caminho de Deus para a vinda de Cristo Jesus, porque é isso que nós esperamos. Nós esperamos que Cristo volte logo. E para que Cristo volte logo, nós temos que preparar o caminho para essa vinda e chamar, sim, o povo a se arrepender. Esse é o nosso trabalho. E nós devemos... E o que João Batista, então, pregava, né? Ele pregava, então, a transformação do caráter e a proclamação do evangelho a todos os povos. Então, quando você vai, eu vou especificamente pedir, se alguém quiser acompanhar, para abrir em Lucas 3, 11 a 14. Porque João Batista, ele ia, né? Ele pregava e chamava o povo ao arrependimento, e aí teve um momento que o povo falou assim, ok, João Batista, você quer que a gente se arrependa? Mas exatamente do que você quer que nós nos arrependamos? Qual é o nosso problema? Qual é o nosso pecado, né? Porque é só através desse arrependimento é que podemos ter, então, a remissão dos nossos pecados. E o arrependimento verdadeiro é que produz os frutos dignos, né? Produzir frutos dignos de arrependimento e não ficar tranquilos porque seus nomes não estão nos livros da igreja.
nós precisamos nos arrepender verdadeiramente do que é que nós devemos nos arrepender. Então, Lucas 3, 11 a 14 nos fala o seguinte. Então, como eu disse, né, as multidões vinham até ele, e o que nós devemos fazer? Respondeu-lhe, então, João Batista: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para ele, para serem batizados, e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E eles lhes disse: a ninguém maltratareis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, o que João Batista quis dizer quando falou isso, né? No caso ali, as multidões, né, que perguntaram, nossa, o que devemos fazer? Dar as nossas roupas? Ou o que João Batista está querendo dizer com essas palavras? Boas obras, eis os frutos que Cristo requer de nós. Palavras bondosas, atos de generosidade, de terno cuidado para com os pobres, necessitados, os doentes. Quando o coração simpatiza com outro coração oprimido de desânimo e desgosto, quando a mão se estende em auxílio do necessitado, os nus são vestidos, o estrangeiro é bem-vindo à vossa mesa e ao vosso coração. Os anjos se acham muito próximos. Essas ações encontram eco no céu. Cada ato de justiça, misericórdia e generosidade repercute melodiosamente no céu. O Pai contempla de seu trono os que praticam tais atos de misericórdia e os conta entre seus mais preciosos tesouros. Cada ato de compaixão para com o necessitado, sofredor, é considerado como sendo feito a Jesus. Quando socorreis o pobre, vos compadeceis dos sofredores e oprimidos e amparais os órfãos, pondo-se nas mais íntimas relações com Jesus. Foi exatamente isso que João Batista quis dizer quando, né, ele respondeu, então, aos publicanos e ao soldado, né? Quando você tiver, e a multidão, quando você tiver, então, mais de uma roupa, quando você tiver um armário cheio de roupa, pare e pense, será que eu preciso de tanta roupa assim? Será que eu uso todas essas roupas? Será que eu não posso pegar um pouco disso e compartilhar com aqueles que não têm, né? Ou ao publicano, a você que tem um comércio, ou você que é juiz, é que assim, dificilmente alguém vai ter esse cargo de juiz, mas assim, no seu dia a dia, procure ser uma pessoa justa, especialmente nessa parte é mais importante, você que é patrão, você que tem empregado, quão importante é que os patrões sejam justos. Ou nós, nas nossas relações com outras pessoas, eu fiz pós-graduação, e aí nos primeiros dias tinha uma colega que estava super interessada, querendo saber quem eu era, e olhou para mim e falou assim, nossa, eu acho que ela é diferente, né? Ah, você é cristã? Eu falei, sou sim. Qual é a sua igreja? Qual é a igreja que você frequenta? Aí eu falei, eu sou adventista do 7º dia. Sabe qual foi a primeira coisa que ela me falou? Logo depois de eu ter falado que eu era adventista do 7º dia, um dia, um adventista do 7º dia vendeu um carro para o meu pai e não falou que havia defeito nesse carro. Olha qual a imagem que essa mulher tem dos adventistas do 7º dia, que são pessoas que não são justas. Por isso João Batista falou para os publicanos, sejam justos. Nós precisamos de pessoas que façam e ajam com justiças, porque quando a gente tiver bons frutos, aí a gente vai representar a Cristo e as pessoas serão conquistadas para o reino. Elas vão querer ser adventistas quando verem que nós somos justos, né? E falou ao soldado também a mesma coisa, sejam justos, né? E se contentem, ou seja, se você é servo, se você é empregado, respeite ao seu senhor. Essa é a palavra, mas especialmente aqui, quero enfatizar a parte de ajudar os necessitados e sofredores, porque é isso que Isaías 58 nos fala. Essa é a mensagem principal. Não é que não seja errado fazer jejum, muito pelo contrário, eu tenho procurado fazer jejum e eu vejo que o jejum me ajuda principalmente a matar o meu eu, e como nós precisamos que o nosso eu
morra para que Cristo viva em nós. Mas aqui Isaías está querendo chamar a atenção para um povo que jejuava por aparência, né? Que se orgulhava por falar, não, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo. Não, Deus não quer que isso seja da boca para fora, mas interiormente, porque o que Deus quer é matar o nosso eu e que vivamos não o princípio do reino de Satanás, que é o egoísmo, mas o princípio do reino dos céus, que é o amor abnegado. Mateus 25, 35 e 40 fala o quão importante é, então, que olhemos com o maior cuidado, com como que eu vou dizer? Que entendamos a importância sobre a gente aprender a cuidar dos pobres, a repartir com o que nós temos, né? Porque aqui então diz, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, e respondeu do rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Entendem a importância dessa obra? É claro que somos salvos por Cristo Jesus, mas as nossas obras mostrarão de que lado nós estamos e quem somos nós. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram um anjo. Essas palavras não perderam nenhuma força através do tempo. Nosso Pai Celestial ainda continua a pôr no caminho de seus filhos oportunidades que são bênçãos disfarçadas, e os que aproveitam essas oportunidades encontram grande regozijo. Profetas e Reis, página 131. E que faremos, pois? Aqui, neste mesmo livro, apresenta uma história de uma viúva. É interessante porque é justamente em tempos de calamidade é que as pessoas mostram o que são. Porque é muito fácil quando nós temos várias roupas, muita comida na despensa, a gente repartir com o próximo. Mas é justamente em momentos difíceis que pode-se dizer que é um pouquinho o momento que nós vivemos, onde talvez a comida esteja um pouco mais cara, onde não podemos comprar tudo aquilo que nós desejamos. É que a gente mostramos o nosso verdadeiro caráter, e essa viúva mostrou esse caráter. No momento de dificuldade, de escassez de alimento, ela, com fé, repartiu o pouco que ela tinha com alguém que ela não sabia que era profeta. E Deus deu a ela muito mais do que ela imaginou. A viúva de Serepta repartiu seu bocado com Elias, e em retribuição sua vida e a de seu filho foram preservadas. E a todos os que, em tempos de prova e carência, ou seja, nesses tempos em que vivemos de dificuldade, devemos ser como a viúva de Sarepta. E a todos aqui, nesse tempo, dão simpatia e assistência a outros mais necessitados, Deus prometeu grande bênção. Ele não mudou. Seu poder não é menor agora do que nos dias de Elias. Então, assim, não temos desculpas para fazermos o bem. Essa viúva de Sarepta, para nós, é um exemplo de que mesmo em momentos de grandes dificuldades, não há desculpa para sermos egoístas. Mesmo assim, devemos repartir o pouco que nós temos com outras pessoas e confiar que Deus há de nos retribuir e preservar a nossa vida. Porque eu não sei vocês, né? Mas eu creio que todos aqui também aguardam e esperam que Cristo volte. Nós sabemos que um pouquinho antes desse momento de Cristo voltar, nós passaremos por um momento de grande tribulação. E nesse momento, não há desculpa para sermos egoístas, porque o egoísmo é o princípio do reino dos céus. É o amor abnegado, esse princípio ao qual nós devemos viver, que pensa muito mais no próximo,
que foi exatamente esse amor abnegado pelo qual a viúva de Sarepta agiu, que não pensou só em si, mas em ajudar o próximo. Então, nesse momento, nos momentos finais da nossa terra, nós não devemos, não é desculpa, para que retenhamos as bênçãos que Deus tem nos dado, mas se formos chamados a ajudar outras pessoas, que ajudemos, porque pode ser que nessa ajuda não sabemos, nós estejamos então ajudando profetas. Devemos ser como Cristo, que foi exatamente sobre isso que nós começamos cantando, e esse deve ser o objetivo maior de nossa vida. Cristo veio ao mundo não só para veio para nos salvar dos nossos pecados, né? Infelizmente, muitas pessoas focam naqueles versos, não, mas Cristo está preparando mansões no reino, é um lugar lindo, com ruas de ouro, mas, né? E como aqueles daquele tempo, podemos nos enganar achando que Cristo veio para nos levar, para nos dar riquezas, mas Cristo veio principalmente para nos salvar dos nossos pecados, e especialmente, né, ou seja, salvar-nos do orgulho próprio, do egoísmo, do ódio, da inveja, dos ciúmes, que isso tudo é que não nos faz compreender qual é o valor de uma vida. Muitas vezes e quantas vezes o dinheiro acaba sendo mais importante do que a vida humana, sendo que, na verdade, o ser humano deve ser muito mais importante porque Deus morreu por nós. Cristo, porque nós temos o nosso valor, é o valor de Cristo, porque Ele morreu por nós, e devemos, então, em gratidão, seguir as suas pisadas. Muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na Terra, andar pelos lugares por eles trilhado, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que seus olhos tantas vezes pousaram, mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos de grandes cidades e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação, fazendo como Cristo fazia quando na terra andaremos em seus passos. Então, é isso que precisamos fazer. É sobre isso que Isaías 58 fala, né? Que aqui ele nos diz, então, porventura não é esse jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedaces todo o jugo, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, com fé, de que por mais que você tenha pouco, Deus há de retribuir, você não precisa ser egoísta nesse momento, reparta sim seu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas o teu semelhante. E só assim, então, a sua luz romperá como a luz de Cristo. A obra especificada nessas palavras de Isaías 58 é a obra que Deus pede que seu povo faça. É uma obra indicada pelo próprio Deus. A tarefa de reivindicar os mandamentos de Deus e reparar as brechas que foi feita na lei de Deus. Devemos acrescentar compaixão à humanidade sofredora. Devemos mostrar supremo amor a Deus, exaltar o seu memorial que foi calcado por pés ímpios. E com isso devemos manifestar misericórdia, benevolência e a mais terna piedade pela humanidade caída. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como um povo, precisamos pôr mãos nessa obra. O amor revelado na humanidade sofredora dá sentido e poder à verdade. É assim que iremos proclamar a mensagem para esse tempo, a mensagem do terceiro anjo com poder, quando a essa mensagem acrescentarmos misericórdia, benevolência e a mais terna piedade pela humanidade caída. Assim as pessoas serão atingidas, assim as pessoas serão alcançadas, e assim essa luz será dada a todo o reino, a todo o universo, e então Cristo voltará. Quando Cristo veio, o que mais que ele fez aqui? Como foi que Cristo andou quando esteve aqui? Durante seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Seus milagres, então, testificavam da veracidade de suas palavras, de que não veio destruir, mas salvar, ou seja, ele veio ajudar as pessoas. Aonde quer que fosse, as novas de sua misericórdia o procediam. Por onde havia,
passado, os que haviam sido salvos de sua compaixão, se regozijavam na saúde e experimentavam as forças recém-adquiridas. Multidões ajuntavam-se em torno dele para ouvir de seus lábios as obras que o Senhor realizara. Sua voz havia sido o primeiro som ouvido por muitos, seu nome o primeiro proferido, seu rosto o primeiro que contemplaram, porque não deveriam amar a Jesus e proclamar louvor ao passar por vilas e cidades. Era como uma corrente vivificadora, difundindo vida e alegria. Ou seja, quando agirmos assim, muitas pessoas serão conquistadas. Foi exatamente isso que Cristo fez. Então, primeiro ele curou, primeiro ele auxiliou, e só então, depois disso, com o coração alegre, essas pessoas se abriram para a mensagem do reino, que é essa mensagem que devemos proclamar. Então, recapitulando aqui, Isaías 57, na verdade, que a gente não leu, de 14 a 20, é uma mensagem para o povo se arrepender. E é justamente isso, que nós, dos seus pecados. E é isso que nós precisamos proclamar, assim como João Batista. Precisamos proclamar que as pessoas se arrependam dos seus pecados, né? Ou seja, então eu vou ler o que está escrito em Isaías 14, 20. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, que é isso que João Batista fez, e é isso que nós precisamos fazer para que Cristo volte logo, porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indicarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da iniquidade da cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face. Peraí. Indignei-me, mas rebelde segui ele o caminho na sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber os que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu sararei. Mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o Senhor, não há paz. Então, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: para aqueles que aceitam a mensagem de arrependimento de pecado, que abandonam o pecado que foram citados, para esse é a paz, para esse o Senhor, então, sara e cura as feridas. E é isso, se queremos que as nossas feridas sejam curadas, precisamos nos arrepender e também levar outras pessoas a arrependimento, essa deve ser a nossa meta. Então, Isaías 51 nos fala, então, sobre as condições para o arrependimento, o que é essencial para que ocorra antes que as bênçãos das promessas a todo aquele que se arrepender sejam cumpridas. Então, para que queremos que essas bênçãos tão bonitas, essas palavras tão bonitas que foram faladas em Isaías, né? Que os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos das ruínas geração em geração, chamando o reparador de brecha. Então, peraí, eu acabei falando aqui. Essa parte bonita, então, que clamarei, né? Então, aqui, li aqui, de 8 até 12, né? Então romperá, se essa promessa de que a sua luz romperá como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Quantas pessoas querem clamar e que Deus responda? Isso vai acontecer quando nos arrependermos dos nossos pecados. Essa é a condição para que essas bênçãos aconteçam. Então, Isaías 58:2 fala sobre que exteriormente a nação de Judá professava seguir a Deus, contudo, interiormente estava distante dele. Exteriormente mantinha as formas de religião, mas negligenciava os princípios básicos. Eles queriam as bênçãos da obediência, mas relutavam em assumir as suas responsabilidades. Isaías 58:3 nos diz então que a verdadeira religião é o exercício da justiça, misericórdia e humildade. E jejuar como ordenado por Deus teria levado uma vida mais virtuosa, que é isso que Isaías 58:4 nos diz. E 5, a abstenção da iniquidade é mais importante do que a abstenção da comida, mas isso não quer dizer que o jejum da comida não seja importante, e que o verdadeiro jejum foi designado para purificar os motivos e reformar a vida.
mas como os judeus, as práticas religiosas haviam se tornado um manto de opressão para os fracos, roubo de viúva e engano de injustiça. E como realmente nós devemos tomar cuidado para que a nossa religião não seja um manto de opressão às outras pessoas. E o que Isaías 58:7 fala, então, que a verdadeira religião, eu acabei tendo, que porventura não é também que repartes o teu pão como faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, se vires o nu, ou cubras e não te escondas do seu semelhante? Ou seja, a religião verdadeira é a prática. Certamente inclui os ritos e cerimônias da igreja, mas também é o dia a dia. E às vezes eu não sei vocês, mas quantas vezes a gente deixa para amanhã o que a gente poderia fazer hoje? Hoje nós podemos ter essa religião prática e de alguma forma ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, seja a nossa família, seja algum parente, algum amigo. A religião pura e sem mácula para com Deus nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Cristo nos diz que a religião pura é o exercício da piedade, simpatia e amor no lar. Ou seja, podemos sim, hoje, viver a religião pura, na igreja e no mundo. Esta é a espécie de religião a ser ensinada aos filhos e é o artigo genuíno. Ensinar-lhes que não devem centralizar os pensamentos em si, mas que onde quer que haja necessidade humana e sofrimento, aí há um campo de atividade missionária. Isaías 58, que falou então sobre 58:8, que falou sobre romper a luz é o símbolo da presença divina, e nosso bem-estar está intimamente relacionado ao de nosso semelhante. Quando andamos nos caminhos de Deus, temos a garantia de sua proteção, como ocorreu com o povo de Israel no deserto. Então, quando a gente lê Deuteronômio, se eu não me engano, 28, fala muito ali sobre as bênçãos e as maldições, né? As bênçãos, se eles obedecessem a sua lei. Então, se obedecessem à luz que tem dado, então, se andarmos na luz, se obedecermos os mandamentos, aquilo que Deus nos propõe, através da Bíblia e do Espírito de profecia, então teremos a proteção e as bênçãos, assim como ocorreu com o povo de Israel. Então romperá a tua luz como a alva. E o que é essa luz? É piedade, bondade, verdade, misericórdia, amor. É a revelação da verdade no caráter e na vida. O evangelho para o seu agressivo poder depende da piedade pessoal de seus crentes. E Deus proveu pela morte de seu amado Filho, os meios para que cada alma esteja perfeitamente preparada para toda boa obra. É isso que precisamos, apresentar essa luz, a piedade, bondade, verdade, misericórdia e amor. E sim, podemos apresentar ela hoje na nossa vida, que ela seja prática. Então, como já falado, Isaías 58:9, então, fala que as promessas de Deus são condicionais à nossa obediência. Aqui Isaías mostrou, né, que a diferença entre a oração que Deus pode responder e a que não é aceitável a ele, por críticas descobertas de falhas, fofocas e insinuações, muitos cristãos professos tornam o fardo de seus companheiros quase pesados demais para suportar. Então, se queremos que as nossas orações sejam respondidas, precisamos abandonar a crítica, ficar descobrindo falhas dos nossos irmãos, fofocas e insinuações. Isaías 58:10. O que Isaías 58:10 nos diz? Se seus membros fossem cristãos, tanto em espírito quanto em nome, sua tarefa na terra logo seria concluída e logo Jesus voltaria e o Senhor retornaria em glória. Cristo em vós é a esperança da glória, ou seja, precisamos ser como Cristo. E quando formos como Cristo, aí sim é que o evangelho vai ser proclamado, aí sim as pessoas vão ser conquistadas para o reino de Deus, assim, aí sim as pessoas irão querer ser adventistas. E então a obra será completada, o evangelho vai ser proclamado e Cristo virá. Isaías 58:10.
Deus não pode guiar o teimoso, o vaidoso e o egocêntrico. Só podemos ser guiados por Deus quando colocamos o eu de lado. A falta de amor pelos nossos irmãos torna a experiência cristã sombria e infrutífera. É isso que acontece. 58:12. Que quando fala, então, que os seus filhos, né, serão como edificarão as antigas ruínas. Reavivamento e reforma. É isso que fala, né? Os seus filhos edificarão as ruínas, as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Os princípios corretos precisam ser vividos. Homens e mulheres são chamados para andar nos caminhos do Senhor. E, se desviares, então, pede profanar o sábado. E agora é muito interessante, porque quando eu estudei sobre isso, eu falei, uau, eu não entendia, eu sabia o quão importante era o sábado, né? A gente sabe o que é o sábado para lembrar do nosso Criador, mas ele fala muito mais do que isso. A mensagem de sábado é para nos ajudar a abandonar as características do reino de Satanás, que é o egoísmo, e aprendermos a ter o amor abnegado, a sermos mais abnegados, ou seja, a pararmos de correr tanto para adquirir posses e viver um dia sem pensar em ganhar algo, mas em dar. Porque o amor abnegado, o verdadeiro amor é aquele amor que dá sem receber algo em troca. O egoísmo é quando a gente dá, mas quer receber algo. Mas o amor abnegado não. E a gente precisa muito viver esse amor. E Deus instituiu o dízimo para nos ajudar a sermos menos egoístas. E Deus também instituiu o sábado para nos ajudarmos a ser menos egoístas, a separar um dia, né? Ou seja, no caso do dízimo, separar 1/10 do que a gente ganha para não ser algo que a gente para proclamar o evangelho, ou seja, ser algo que não seja usado para nosso próprio benefício, para que a gente não seja tão egoísta, para que a gente não pense tanto em si. E ao mesmo forma o sábado foi separado para que a gente pare de pensar em nós. Então, o trabalho de restauração começa com o avivamento da observância do verdadeiro sábado. Por isso, né, que vai ter, né, nos últimos dias, a gente vai ser perseguido por querermos viver o verdadeiro sábado, né? É o meio pelo qual o homem pode familiarizar-se com o caráter e o propósito do seu Criador. A essência do pecado é o egoísmo, fazendo o que deseja independentemente de Deus ou do homem. Ou seja, o pecado, ele é muito mais nocivo. O pecado do egoísmo, ele é muito mais nocivo do que nós imaginamos. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses, ou seja, o egoísmo é você buscar os próprios interesses. E esse é o pecado original. E foi exatamente isso que Lúcifer fez. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu, procurou dominar os seres celestes, afastá-los de seu Criador e receber-lhe ele próprio as homenagens. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amorável Criador com suas próprias más características. Assim enganou os anjos, assim enganou os homens, levou-os a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar de sua bondade. Como o Senhor seja um Deus de injustiça e terrível majestade, Satanás os fez considerá-lo como um severo e inclemente. Assim arrastou os homens a se unirem com ele em rebelião contra Deus, e as trevas da misericórdia baixaram sobre o mundo. Então, por que aconteceu tudo o que aconteceu nessa rebelião? Porque no início, alguém alimentou o sentimento de querer viver para si, o sentimento egoísta. Então, tudo começou assim, com esse pequeno sentimento egoísta. Ele foi alimentando, até que virou uma rebelião e virou o que é esse mundo hoje. O egoísmo é mais nocivo do que nós imaginamos. Nada. Agora eu não vou conseguir ler porque ele tá. Peraí. Nada além do homem, né? Vive para si. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra, deixa de servir a qualquer outra vida, folha alguma da floresta, nenhum humilde haste de erva é sem utilidade.
Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. E animal e homem servem, por sua vez, a vida da folha, do arbusto, da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção no mundo. O sol derrama sua luz para alegrar o mil mundos. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que lhe acendem ao seio caem em chuveiro para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. Ou seja, tudo ao nosso redor não vive para si, a não ser o homem. E como precisamos, Senhor, viver esses princípios. A razão por que o povo de Deus não é mentalmente mais espiritual e não tem mais fé é porque foi mostrado que está estreitado pelo egoísmo. O profeta está se dirigindo aos guardadores do sábado, e não aos pecadores, não aos incrédulos, mas aos que fazem grande profissão de piedade. Não é a abundância de vossas reuniões que Deus aceita, não é as numerosas orações, mas a prática do bem, o fazer as coisas certas no tempo certo, é o ser menos egoísta e mais benevolente. Nossa alma precisa expandir-se, então Deus fará que sejam como um jardim regado, cujas águas não faltam. É sobre isso que Isaías 58 nos diz. Essa é a mensagem de Isaías 58. É para que sejamos menos egoístas. E por isso é que Deus instituiu o sábado para nos ajudar a ser menos egoísta. E essa mensagem tem que ser proclamada. E só quando ela for proclamada com o caráter de Cristo é que então as pessoas serão alcançadas. Então, Isaías 58, a observância do sábado é uma oportunidade para subjugar o egoísmo e cultivar o hábito de procurar fazer a vontade de Deus e contribuir para o bem do próximo. É prometida prosperidade material e espiritual àqueles que entram de todo o coração no espírito de sábado. E é sobre isso que nós devemos proclamar, sobre a importância da observância do verdadeiro sábado e desse verdadeiro espírito do sábado. Então as pessoas serão conquistadas. Então, é essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês nessa manhã. É sobre realmente meditar mais sobre Isaías 58, sobre a importância de abandonarmos o egoísmo, buscarmos fazer as boas obras de benevolências, sendo as obras de caridade ou as obras do lar mesmo, de observar verdadeiramente o sábado, para que o egoísmo seja então excluído do nosso coração, porque esse egoísmo não é o princípio do reino dos céus. O princípio do reino dos céus é o amor abnegado. Que vivamos então esse princípio, para que se queremos estar então nos céus, precisamos viver esse princípio. E que Deus nos ajude, então, a vivermos por isso. Amém. Amém. Agora, eu não sei como que eu faço agora para não compartilhar minha tela. Ela está aparecendo aqui ainda para vocês? Tá, mas não tem problema. Não tem problema? Não, vamos orar que agradecemos a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. Isaías 58, o verdadeiro jejum. Somos gratos a Deus. O dízimo nos ajuda a desprender do nosso egoísmo, né? E o sábado, um dia sem buscar os nossos próprios interesses, né? Um dia para dar. Que o Senhor nos ajude a ter a verdadeira compreensão de Isaías 58, de repartir com os pobres, né? Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Nós vamos fazer agora 2 orações, a terceira será cantada. Eu gostaria que a mensageira fizesse uma oração. E quem gostaria de fazer a segunda oração, por favor? Éden, ok. Então, a Caroline faz a primeira oração e o Éden faz a segunda oração. Vamos apresentar o nosso Deus, os nossos corações, né? Para que Ele tome os nossos corações, para que Ele grave
o que nós acabamos de ouvir nos nossos corações, para que possamos colocar em prática em nossas vidas. Então, vamos orar. Amém. Deixa eu só pegar aqui. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela sua luz. Muito obrigada, Senhor, porque não é a sua vontade que seu povo ande em trevas, mas que ele ande à plena luz, a luz do Senhor Jesus Cristo. Senhor, quão difícil é sermos abnegados, viver por esse princípio. E agradecemos porque o Senhor deu tudo, deu o seu Filho e mandou ele aqui para que, pela sua vida, pelas suas pisadas, possamos aprender como devemos viver nessa terra. Que o Senhor nos ajude a ser como Cristo, para que então a obra pode ser proclamada e logo possamos estar nos reinos dos céus, junto com os nossos amigos, aqueles que já morreram, descansaram em Ti, e aqueles que ainda estamos conosco, que todos possamos estar então nos Seus reinos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos exemplos, não porque mereçamos, não porque somos bons, mas que outras pessoas possam ser alcançadas para também quererem ser como Cristo, Pai, que possamos ser pessoas que conquistem outras para o seu reino, que o Senhor nos ajude a vivermos o verdadeiro princípio, o princípio do amor abnegado, e não este egoísmo que é pregado lá fora. Senhor, oramos, Pai, também pelos nossos queridos, e te apresento então a oração, não sei quais as aflições que a Agnes, a Geisa e o Lucas e o Éden passam, mas peço humildemente, Pai, para que o Senhor esteja com ele, que o Senhor os ajude, que o Senhor os ajude a viver também esses princípios. E, Senhor, oramos pedindo para que o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados e também a proclamar essa mensagem, assim como João Batista. Humildemente, Senhor, que Tu molde esses vasos de barro para que eles possam ser usados para a Sua honra e glória, e que realmente Cristo habite em nosso coração. É por isso que oramos por Cristo Jesus. Amém. Continuando, ó Deus, na sua santa presença, pedimos perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor possa purificar o nosso lábios, o meu lábios aqui. E que essa oração possa ser aceita, Pai. Obrigado por ter colocado no coração o que essa irmã pregou hoje, confirmando que estamos certos. Que dia a dia, Senhor, o Senhor possa nos melhorar, que nós possamos andar aqui nessa terra como gostaríamos de andar na Canaã celestial. Olha, Pai, por todos aqui nessa sala, que nós não estamos aqui simplesmente por estar em passando mais um momento. Nós viemos buscar algo. Nós viemos buscar o Seu Santo Espírito. Nós viemos buscar uma cura. Nós viemos buscar uma proteção por esse dia. Que o Senhor possa nos conceder, Senhor, nesse dia. Que a sua presença possa ser real na vida de cada um aqui. Que o Senhor possa estar com cada família. Abençoar também a pregadora. Também e as pessoas que dirigem essa sala. Que o seu Santo Espírito possa estar não só nesse momento, mas também todos os dias das vidas das pessoas. Nos dê, Senhor, um ótimo dia e abençoe também os momentos que se seguem. Amém. Senhor, de que vale meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor
Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Deus seja louvado. Meus queridos, este momento nós abrimos para as considerações. Aqueles que sentirem o desejo de compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem. Queremos aproveitar e agradecer a Deus, a Suelen, que louvou a Deus, aproveitar também para agradecer a Caroline, que trouxe, que foi a mensageira, pedir a Deus uma bênção especial sobre elas e sobre a família. E também uma bênção especial sobre cada um que aqui está nesta manhã. Cada pessoa que o Senhor trouxe, que veio com o coração aberto para ouvir a mensagem, para colocar em prática, que o Senhor te abençoe. E vamos agora para as considerações. Nós ouvimos sobre Isaías 58. E enquanto alguém se manifesta, vou olhar aqui as mãozinhas. Nós temos aqui o Éden. O Éden, a pessoa Éden, sua mão está levantada para a oração? Ou você tinha levantado para a oração ou você levantou novamente? Não era para oração, mas eu... Tudo bem. Mas tudo bem. É que Deus possa continuar abençoando nós aí, né? Tá certo, tudo bem. Eu gostaria de fazer uma consideração. Ontem eu havia conversado com uma amiga sobre o jejum e ela queria fazer um jejum e nós conversamos este assunto. E eu fiquei pensando, meditando sobre Isaías 58 e como conversar com ela sobre o jejum. E hoje, para a honra e glória de Deus, chegamos aqui, abrimos a sala e o assunto é sobre o jejum. Deus seja louvado. O que me chamou muita atenção foi que o dízimo, ele nos ajuda, né, a sermos abnegados. E o sábado também. Quando a Caroline falou, o sábado, a gente pensa sempre no sábado como um dia que Deus santificou, que Deus separou. Mas hoje, quando ela falou de um dia para nós, um dia separado para nós pararmos de correr atrás dos nossos interesses. A gente já leu, quantas vezes eu já li, a minha Bíblia foi difícil, eu quero até pedir desculpas, foi difícil eu ler hoje, porque era toda pintada, está tudo marcado, tinha palavras que estavam difíceis para eu entender. Isaías 58, tudo marcado. Às vezes não estava dando nem para ler direito algumas palavras, mas na hora que a Suelen falou, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Na hora que a Caroline, a Suelen, desculpa, na hora que a Caroline leu, ela falou, é um dia para nós não buscarmos os nossos próprios interesses. Naquele momento, o Espírito Santo abriu assim a minha mente. Eu entendi um dia separado para dar, na hora que ela falou. Eu falei, gente, a profundidade do sábado, que coisa, a profundidade de viver esse dia, né? Verdadeiramente, todos os mandamentos o Senhor diz claramente para nós que ele é amor. Os 10 mandamentos mostrando o caráter de Cristo, nos ensinando a amar.
E o sábado também nos ensina todos os 10 mandamentos. Pecado é negar-se a amar. O sábado também nos ensina a deixar de buscar os nossos próprios interesses mais um dia para dar. É amor, é amor. Isso é que é pecado. Deixar de amar, negar-se a amar, né? Transgredir os mandamentos, a transgressão dos mandamentos. Um dos mandamentos é o quê? É ensinando a gente a amar. E eu fiquei assim, estou muito agradecida a Deus e que o Senhor nos ensine, grave no nosso coração. Outra coisa que chamou muito a minha atenção também foi sobre a viúva. A viúva, quando você falou, Caroline, no momento em que quando ela decide dividir o que ela tinha, o pouco que ela tinha, né? Deus abençoa. É a fé e a bondade, a abnegação, né? Ela dividiu o pouco que tinha. Pronto. A importância aí de sermos abnegados. Deus seja louvado. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Júnia, você está com a mão levantada? Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, irmã Irani, bom dia a todos. Deus seja louvado. Eu estou aqui ainda reflexiva, né? Pensando como Deus ele prepara mensagens conforme as nossas necessidades, né? A gente ora, a gente busca e o Senhor ele vem ao nosso encontro de uma forma tão singular que a gente às vezes diz assim, é isso mesmo, Senhor, é isso mesmo. E hoje, mais uma vez, Deus veio nos trazer de forma tão carinhosa algo para responder, para completar aquilo que viemos buscando. Mais uma mensagem de justificação nos foi trazida nas entrelinhas aqui, né? A abnegação do eu, a mortificação do eu, e porque às vezes é tão difícil, como a Carol falou, às vezes é fácil a gente doar quando temos em abundância, né? Mas é complicado quando não temos, ou temos o último punhado de farinha, ou temos a última moeda e temos que colocar ali, temos que doar para um necessitado. E assim, acontece conosco, eu achei muito importante quando ela falou também, toda a mensagem foi para mim assim, aos pouquinhos, soando aos meus ouvidos, adentrando aqui no meu coração, mas nessa madrugada eu estava lendo um texto do livro Mensagens Escolhidas, que fala sobre o dízimo, né? E eu falei assim, nossa, mas de novo, o Senhor falou de novo sobre isso, porque não que eu tenha dificuldade em devolver o dízimo, louvado seja Deus, porque esse degrau Deus já me ajudou a vencer. Mas às vezes a gente tem dificuldade em compreender por que o outro não devolve, às vezes a gente fica pensando, gente, mas está tão explícito, por que meu filho não entende isso? Por que meu irmão não entende isso? E cada um tem o seu tempo e cada um a gente precisa orar. E a Carol deixou isso muito bem claro, né? Não temos que ficar olhando para o erro do outro, o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, e se isso chegou até mim, é para que eu ore por ele, e não para que eu o questione ou porque eu questione a Deus. Então, que Deus possa me ajudar, me dar uma mais luz, para que eu possa ajudar essas pessoas a vencer também, a alcançar mais esse degrau. E o texto que eu li hoje, no livro Mensagens Escolhidas, diz exatamente o que a Carol falou, que a irmã Irani confirmou, que diz assim, na verdade, eu não li no próprio livro Mensagens Escolhidas, eu li em uma obra escrita pelo pastor Josanã, de título Herdeiro
Herdeiros do Reino, está na página 38, que diz assim: mas foi retirada do livro Mensagens Escolhidas, na página 134, volume 2. Vi que o sistema de dízimos desenvolveria o caráter e manifestaria o verdadeiro estado do coração. Seu objetivo é desenvolver um caráter compatível com o nosso lar celestial e deixar claro quão apegados estamos aos valores terrenos. Deus nos aprova Deus nos prova que, mediante, é porque está arriscado, eu tinha marcado, tá? Deus nos prova que, mediante ao confiar nos bens temporais, para que nosso uso deles mostre se podem ser confiadas a nós riquezas eternas. Unicamente à medida que a vida abnegada de Cristo se reflete em nossa vida, é que podemos estar em harmonia com o céu e estar aptos a entrar lá. Que Deus nos ajude e nos dê essa aptidão para adentrarmos a Canaã celestial. Eu quero morar lá. E eu acredito que se você está aqui conosco nesta manhã, nesta madrugada, é porque você também quer morar no céu. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém. Caroline, você gostaria de falar alguma coisa antes de encerrarmos? Sim, eu queria, na verdade, falar, mas aí as meninas já complementaram, realmente resumiram isso. Eu também não entendia tanto a importância do sábado, e lendo Isaías 58 eu entendi, e inclusive porque o que eu percebo muito é que muitas vezes as pessoas não aceitam algumas mensagens, o que é nos passado de uma forma muito rude. E eu vou dar o exemplo da reforma de saúde. Há uns tempos atrás, alguns anos atrás, essa mensagem foi dada de uma forma que eu acho que foi tão rude que as pessoas criaram uma certa reversão sobre ela, não querem fazer porque parece uma coisa horrível. E eu vejo que se a gente explicar com carinho, né, tentar entender um pouquinho, as pessoas podem compreender, então, qual é a importância dessa reforma de saúde. E da mesma forma, o sábado, mas aí eu falo não especialmente para os adventistas, né, porque até a mensagem para o profeta foi especialmente para aqueles que guardam o sábado, ou seja, se verdadeiramente desviarem os seus pés de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses, né, parar de pensar em si, aí sim o sábado vai ser um deleitoso para você e assim vai ser uma bênção, mas quando você explica para uma pessoa que é de fora, essa é a minha maior preocupação, por exemplo, para alguém que guarda o domingo, como que você vai explicar com amor o porquê do sábado, né? E justamente quando eu entendi essa mensagem, eu pude explicar a outras pessoas e falo, olha, não é porque está lá na lei, né? Porque muitas pessoas falam assim, não, eu já ouvi isso, né, de adventistas. Não, está lá nos 10 mandamentos, se você não guardar o sábado, você vai morrer, você está descumprindo. Não é assim que você fala para uma pessoa de fora, mas quando você fala com amor, você explica que o sábado é um dia para você dar a outras pessoas, para você não pensar em você, é para você ajudar o próximo. Muitas pessoas são conquistadas. Ah, é para isso o sábado? Nossa, que bonito! Né? Aí a pessoa, nossa, que bonito guardar o sábado. Então a gente precisa mostrar que guardar o sábado é uma coisa bonita, é algo bom e foi algo que foi pensado realmente por Deus para nos ajudar a sermos menos egoístas e ter mais amor, porque é isso que as pessoas lá fora estão procurando, só que elas não sabem o que é, então elas acabam indo para esse amor espúrio, que é o amor egoísta. E então, que realmente sejamos esse verdadeiro amor e que não demos desculpa, né? Porque o exemplo da viúva de Sarepta foi justamente isso. A gente não tem desculpa. Não é porque a gente é pobre. Talvez muitas pessoas ficam assim, não, quando eu for rico, aí sim eu vou dar dinheiro aos pobres. Mas hoje eu sou pobre, então eu não posso. Mas será? Né? Ellen White mesmo deu muito exemplo, né? Economiza uma moedinha aqui, uma moedinha ali.
né? E mesmo a história daquela viúva, né? Que deu uma moedinha e Jesus falou assim, aquela lá que deu uma moedinha, ela é a mais justa e deu muito mais do que aquele que depositou várias moedas no gasofilácio. Então Deus vê, não é a quantidade, mas é o motivo e o propósito. Mas enfim, essa é a mensagem que eu tenho a dar e agradeço a oportunidade por poder falar aqui. Amém, amém. Vamos fazer a oração final. Quem gostaria de fazer a oração final? Eu posso Então, fazer, Mairani. Tá ok. Oremos então. Querido Deus, bondoso Pai, aqui estamos, Senhor, já na lida do nosso dia, na maioria, mas agradecidos ao Senhor, porque podemos ser alimentados, Pai, com mais um maná dos céus. Quantas vezes já lemos esse texto, Pai, de Isaías 58, e hoje mais uma lição o Senhor nos trouxe. Esse texto tem uma promessa, Pai. Oh, Senhor Jesus, obrigada por nos confirmar que todas as suas promessas serão cumpridas. E esta também será. Obrigada, Deus bendito. Obrigada por nos alimentar a cada manhã. De forma tão especial, de forma tão carinhosa. Senhor Jesus, queira cuidar de cada um dos teus filhos que aqui estão, Paizinho. O Éden sempre tem pedido pela sua família, pelo seu futuro genro, o Lucas. Senhor, tu sabes como proceder, tu sabes como resolver, tu sabes como acalentar esse coração aflito paterno, Senhor. Oh, Deus bendito, obrigada por ser um Pai tão amoroso, tão carinhoso. Senhor, quantos dos teus filhos que aqui não estão, Pai? Eu oro nesse momento também pela Adina, uma serva do Senhor, uma filha amada. Cuida do seu filho Denilson, cuide de toda a sua casa, Paizinho. Tu sabes também como resolver essa situação. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos dar a Irani, por nos dar, Senhor, a Iaponira, por nos dar a Evanice, a irmã Terezinha, a Heloísa, a Ângela, a irmã Ana Maria, a Aurenice, a Dalvani, Senhor, o Éden, a Edna, a Josefa, a Joide, a Margarida, a Maria Barreto, a Miriam, a irmã Mopsi, a Naudília, a Neide, a Nícia, a Rosângela, a Ruth, a Suelen, a irmã Terezinha, eu já disse, o Valmir, ó Senhor, e de forma especial a Carol, que o Senhor escolheu para trazer a mensagem nesta manhã. Senhor, cada um de nós, a Jeane, ela já não está mais aqui, mas ela esteve conosco. O Senhor nos chamou esta manhã para ser atalaia em nossos lares. E nós ouvimos essa mensagem e eu creio que o Senhor está falando ao nosso coração, propague, leve. Então, Senhor, por favor, nos ajude a ser esse atalaia que precisamos dentro dos nossos lares, a começar da nossa primeira igreja, que é o nosso lar. Ajuda-nos, Senhor, para que a tua promessa seja cumprida em nossos filhos, Pai. Por favor, Senhor, cuide de nós. Dá-nos um restante de dia na tua companhia. E prepara-nos um jejum perfeito com o Senhor.
Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Teremos agora o louvor? Sim. Jesus é melhor, sim, e ouve bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, minha querida. Que o Senhor te abençoe, Caroline. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. E também que o Senhor esteja com as pessoas que vão ouvir esta mensagem depois, através do YouTube. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça a sua fé cada dia. E que o nosso dia seja na presença de Deus. E vamos tirar um tempo para meditar na mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã, para que o Espírito Santo grave nos nossos corações. Um dia abençoado para todos e até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário de hoje. No mesmo horário de hoje estaremos aqui, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Pessoal, então até amanhã, e amanhã a Carol está de volta conosco e depois da manhã também, né? Temos muito a aprender com essa mensageira que o Senhor escolheu por esses 3 dias para estar conosco. Obrigada, Carol, por aceitar o convite do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Bom dia para todos e até amanhã, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.